Olá a todos, meu nome é Fernando Vital e eu resolvi fazer esse vídeo para poder enriquecer o conteúdo o grupo criado pelo Sensei André falando sobre coisas do Karatê. Então hoje eu quero trazer para vocês um pouco da história do Karatê, que é tão importante. Quando nós vamos para a academia, a gente pode pensar que é algo simples, né? Você vai para a academia, leva um kimono, participa de 1 hora de treinamento e vai para casa e espera outro dia. Um pensamento simples pode ser esse, mas se a gente for aprofundar mais nesse assunto, a gente vai perceber que é muito mais do que isso. A gente pratica um esporte ou uma arte marcial que muita gente antes da gente treinou e criou. Então a gente traz com a gente a história do Karatê. E isso é muito importante, a gente saber sobre a nossa história, né? Os nossos antepassados, quem foi que criou, como que foi criado, de que jeito que foi criado. Então, para isso, eu tenho uma série, que é esse livro aqui, ó, chama A Saga do Karatê. Ele é um montão de livrinhos. Essa série foi feita pelo nosso presidente da CBK, Sensei Luiz Carlos. Ele que fez, e quem for nos campeonatos, nas etapas de brasileiro, vai ter à venda esse livro nas bancas daquelas feirinhas que ficam nos campeonatos. É um preço muito acessível, então eu indico que para as pessoas adquiram, que conta toda a história do Karatê, e assim como tem um tutorial faixa a faixa, da branca para amarela, da amarela para vermelha, da vermelha, assim sucessivamente até chegar na preta. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre a questão da história do Karatê, beleza? Então, meus amigos, a primeira pessoa que se tem história nesse esporte, que começou bem no início mesmo, foi um hindu chamado de Daruma. Ele morava na China. Então ele é a primeira pessoa que tem história a respeito desse esporte que a gente pratica. Conta-se a história que ele saiu na China para divulgar a filosofia do budismo, né? E nesse período o budismo e a arte marcial eram muito unidos, porque eles precisavam de se defender. Então ele saiu pela China para poder divulgar a questão da filosofia do budismo. E nessa caminhada dele, ele começou a pensar sobre todos os seus ensinamentos que os mestres tinham passado para ele, no intuito de quando ele chegasse no local, ele pudesse ensinar tudo aquilo que ele tinha aprendido. Então ele, durante essa caminhada, ele pensou todos os treinamentos, todas as lutas, todas os ensinamentos que o mestre dele tinha passado para ele, até que ele chegou a um mosteiro, né, de budista, para poder descansar, e lá ele começou os seus ensinamentos, né? E os ensinamentos do budismo passou a ser frequente nessa questão de toda a China. Só que a gente sabe que todo ensinamento ele gera desconforto, né? E o principal desconforto que foi feito foi a respeito do imperador chinês, porque o imperador chinês passou a ficar incomodado com essa questão dos ensinamentos dele, porque ele queria que somente os ensinamentos do imperador chinês, do império chinês, fosse feito nas terras chinesas. Então, ele chamou esse monge budista, esse Daruma. Ele chamou e falou: olha, a questão simples é assim, ó, eu não quero que você fique aqui por nossas terras, e eu te dou um prazo de 24 horas para você sair daqui, né? E o Daruma não é bobo, não é nada. O que ele fez? Ele saiu, né? Ele chegou nesse local que ele estava e falou: olha, a situação
tá apertada, né? Vamos dizer assim, o imperador pediu que eu saísse, então eu vou sair. Eu não vou ficar mais aqui, né? E vou seguir o meu rumo. Então ele saiu novamente, né? E ele seguiu a vida andando pela China. Então, meus amigos, esses monges budistas começaram a divulgar, né? E um dos principais templos que foi criado, essas artes das lutas, foi nos templos Shaolin. Os templos Shaolin na China, eles foram templos que foram destruídos pelo Império, né? Porque o Império chinês não queria que nada além do que eles fosse ensinado fosse acrescentado na vida das pessoas. Então os monges budistas acabou tendo que sair pelos locais afora para poder ensinar e para poder propagar a filosofia budista e consequentemente a arte marcial. A ilha de Okinawa é uma ilha que hoje ela é pertencente ao Japão, mas naquela época ela era reinos separados. Okinawa da China tem a mesma distância de Okinawa ao Japão. Então a influência da China em cima de Okinawa é muito grande. Foi muito grande na época. E aonde foi propagada as primeiras ensinamentos das artes de lutas daquela época. Porém o reino de Okinawa, o imperador daquela época de Okinawa, ele temendo essas questões das lutas, ele proibiu que tudo que tivesse armas fosse usado. Então ele baixou um decreto dizendo que não pode ter nenhum tipo de armas nas ruas. Então o que sobrou para as pessoas? A mão, né? O braço. Eles não tinham mais armas, então eles teriam que desenvolver as suas lutas a partir do seu corpo. Então assim foi feito. Com a proibição das armas de Okinawa, eles passaram a usar o seu próprio corpo para poder se aprimorar nas técnicas das lutas. Nesse período em Okinawa, surge o primeiro grande mestre a qual nós devemos reverenciar, cujo nome era Sakugawa. Então o mestre Sakugawa, ele era um expoente do karatê naquela época. Ele era como se fosse o Sensei André daquela época. Ele ensinava essa arte da luta, né, que ainda não se chamava karatê. Então ele começou a treinar as pessoas, a treinar as aldeias. Naquela época tinha muitas aldeias. Nesse treinamento ele foi feito vários alunos, né, para poder ensinar os seus alunos. E assim ele fez uma série de alunos que puderam o seguir, né? Dentre os quais um aluno se destacou bastante, que se chamou Matsumura. Então nós tivemos o primeiro sensei, o Sakugawa, e através do seu aluno mais expoente, ele passou os seus ensinamentos, que se chamou-se Mestre Matsumura, a qual vou falar para vocês um pouco sobre ele. Então nós estamos falando praticamente das origens do karatê. Então desde a China, né, dos monges budistas que passaram a filosofia budista e das lutas para a ilha de Okinawa, aonde os mestres começaram a adquirir esses conhecimentos. O primeiro grande mestre foi o mestre Sakugawa, depois foi o mestre Matsumura. É importante destacar aqui o ensinamento dessa arte em 3 grandes cidades, que é muito importante para a gente entender o que acontece hoje no nosso esporte. Existiam 3 cidades no karatê, no Japão, na ilha de Okinawa, que se chamava Shuri, Naha e Tomari. Essas 3 cidades
foram praticamente a origem de tudo que existe no karatê hoje. Então, na cidade de Shuri foi ensinado o karatê Shuri-te, que se chama, que é um karatê mais ligado a socos e movimentos, né, que é a parte do Shuri-te. Na cidade de Nara foi feito mais ligado ao Narra-te, que é mais aquela luta corpo a corpo, aquela coisa mais baixa, aquela mais luta com o pé, né? E na cidade de Tomari foi criado o Tomari-te. Então nós temos aqui as três grandes origens do karatê, que muitos chamam de estilos, outros chamam de escolas, eu chamo de estilo. O karatê tem três grandes estilos: Shuri-te, Narra-te e Tomari-te, que tem a ver com os ensinamentos que foram feitos na cidade de Shuri, na cidade de Nara e na cidade de Tomari-te. Eu não vou falar sobre a questão da cidade de Nara e nem de Tomari, porque não tem a ver com o que nós praticamos. O que nós praticamos, ele é uma arte marcial feita na cidade de Shuri, que é a arte marcial que a gente segue o nosso grande estilo, que é o estilo Shuri-te. Então o estilo Shuri-te é aquele estilo que é mais expansivo, aquele movimento que tem mais socos, que precisa de espaço, né? Então é esse estilo que a gente pratica, né? E dentro desse estilo, uma pessoa se destacou bastante, que foi o mestre Itosu. O mestre Itosu, foi um mestre considerado muito forte, um dos mais fortes da região. Diz a história que ele teve uma luta, várias lutas ele foi desafiado, que ele chegou a quebrar o braço das pessoas. Então o mestre Itosu é um mestre, grande expoente da nossa linha Shuri-te, né? E a partir desse mestre começou-se já a esboçar algumas coisas do que a gente faz hoje, que é o Kiai, que é a questão do cumprimento, que uma luta começa com um cumprimento e termina com um cumprimento, né? Então, várias dessas questões já começou-se a ser esboçado através do mestre Itosu. O mestre Itosu, ele foi o primeiro mestre a se preocupar com a parte pedagógica da arte marcial. Então a gente percebeu que tudo para trás foi luta, né? Foi luta até para poder as pessoas se defenderem. Mas o mestre Itosu foi o primeiro mestre a poder colocar no papel e na prática como ensinar as pessoas. Então ele fez, na época, e codificou toda a série que nós chamamos hoje de Heian. Ele não chamava de Heian, ele chamava de Pinan, porque Pinan que era a palavra que era de origem na China. Então ele fez o Pinan Shodan, Pinan Nidan, Pinan Sandan, Pinan Yondan e Pinan Godan. Ele fez toda a série de Pinan. Então assim, o Itosu foi muito importante para o Karatê Shuri-te, porque além dele ter sido um grande expoente, um grande lutador, um grande guerreiro, ele foi o primeiro sensei que codificou a série do Heian que a gente pratica até hoje. E junto com o mestre Itosu, outro mestre também era muito importante na época, que era o mestre Asato. O mestre Asato também, ele foi, junto com o Itosu, um dos grandes propagadores do karatê na ilha de Okinawa, na cidade de Shuri, né? O mestre Asato, ele tem uma característica muito importante, porque como ele naquela época não se podia usar armas, ele foi a primeira pessoa que falou que os nossos braços, né, faça de sua espada uma extensão do seu braço. Então ele junto com o mestre Itosu foi muito importante. Então, a gente recapitular, a gente teve o mestre Sakugawa, que fez
o mestre Matsumura, que por sua vez teve dois expoentes, que é o mestre Itosu e o mestre Asato. Essas duas pessoas foram muito importantes para o que nós chamamos hoje do Karatê Shotokan, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, meus amigos, vamos falar um pouco do Funakoshi. Funakoshi, na minha opinião, foi um grande privilegiado, porque Funakoshi foi aluno de Matsumura, foi aluno de Itosu e foi aluno de Asato. Então ele foi a pessoa que bebeu a água mais limpa do esporte, né, da arte marcial, vamos dizer assim. Não vamos falar esporte não, vamos falar arte marcial. Então ele recebeu todos os ensinamentos de Matsumura, que foi um primeiro aluno grande de Sakugawa, e também em Okinawa ele foi aluno, recebeu ensinamentos do mestre Itosu e do mestre Asato. Então ele, na minha opinião, foi um grande privilegiado. Só que o Funakoshi tinha uma característica muito interessante, ele era muito estudioso, né? Ele diziam que ele tinha uma estatura mediana, né? Em torno de 1,60 m. E ele, por ter formação de professor, ele era muito estudioso. Então ele foi para a China estudar lá. Então ele foi para a Universidade Chinesa e passou uma temporada lá na China estudando. Tudo o que pudesse ser a respeito das artes marciais. Então, depois dessa temporada, ele voltou para Okinawa. E lá ele teve um convite que mudou a história da arte marcial. Que ele foi chamado para apresentar numa exibição nacional de artes marciais em Tóquio. Tóquio era o Japão naquela época. Okinawa era um reino e Tóquio pertencia a outro reino. Então ele foi chamado para poder fazer essa apresentação para o imperador. E nessa apresentação ele se destacou, porque ele pôde mostrar tudo aquilo que ele aprendeu na China, tudo aquilo que ele aprendeu com o mestre Matsumura, com o mestre Itosu, com o mestre Asato. Então nessa exibição ele fez os katas, ele fez os bunkais, começou a fazer os bunkais, ele pedia para que várias pessoas viessem atacar ele de várias direções, e cada pessoa que vinha, ele fazia um bloqueio, ele fazia um ataque, usava tudo aquilo que já foi feito anterior a respeito do Kiai, né? Então ele foi um grande diferencial nessa época na propagação do esporte, porque Tóquio era o local que ficava o imperador. Então ele, por ter caído no gosto do imperador, ele passou a ser um grande expoente do karatê naquela época. E vale dizer que o Funakoshi, ele pegou a série dos Pinans, né, do Itosu, e fez o que hoje nós chamamos de série Heian. Então ele fez toda a série Heian. Se a gente for olhar no YouTube, procurar no YouTube, tem ele fazendo a série dos Heians lá. Então eu acho interessante, isso faz parte da história, né? E no ano de 1936, os alunos de Funakoshi fizeram um dojo para ele. E a esse dojo deram o nome de Shotokan, né? Shoto era o apelido dele, Kan é casa. Então era a casa de Shoto, então Shotokan. Então a nossa escola, né, eu chamo de escola, é Shotokan. Por quê? Porque é a casa que os alunos de Funakoshi fizeram para ele. Então a gente já viu sobre a questão do estilo, que o nosso estilo é Shurite, e a nossa escola, que é Shotokan, que é a escola feita pelo nosso mestre Funakoshi. Beleza? Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco. Abraço.
Bom, meus amigos, aí veio a Segunda Guerra Mundial, que destruiu tudo, né? Então destruiu tudo, destruiu até o dojo do mestre Funakoshi. E esse período, ele foi um período que Funakoshi começou a se dedicar bastante para a arte marcial, porque foi o período que ele perdeu um filho e a esposa para a guerra. Então ele passou a se dedicar bastante a essa prática do esporte, né, da arte marcial. E ele acordava, disse que ele acordava todo dia cedo e amarrava o cabelo como um samurai, da forma de um samurai, né? E ele já morava em Tóquio, né? Ele fazia duas saudações, uma saudação para o imperador do Japão e uma outra saudação virada para Okinawa, que é a terra natural, que é a terra natal dele. Dentre as suas pensamentos, das suas meditações, ele teve uma visão olhando para os Alpes orientais, que diz ele que na cabeça dele os pinheiros se assemelhavam com tigres. Então, daí que veio o símbolo do Karatê Shotokan, que é o tigre, que é a visão da meditação de Funakoshi, quando ele olhava para os pinheiros dos Alpes orientais. Ele via aquilo como se fosse os tigres, né? Que é o símbolo do Karatê Shotokan. Então, meus irmãos, nessa época a arte marcial já não eram mais escondidas, né? Então já passou-se a Segunda Guerra Mundial e tudo aquilo que era proibido, todos aqueles reinos que tinham antigamente já tinham acabado, o Império já tinha unificado no Japão, então já não existia mais aquela proibição. Então o mestre Funakoshi, ele cria em 1949 a Nihon Karate Kyokai. É como se fosse uma federação da época. A função dele era fazer professores do estilo Shotokan. E assim foi feito durante muito tempo, durante todo o tempo. Uma observação que eu quero dizer, que um dos grandes parceiros do Funakoshi em seu treinamento foi o mestre Shogun Miyagi, do Goju Ryu. Os dois treinavam juntos dia e noite, inclusive à noite, a luz da lua, entendeu? Diz que eles treinavam bastante os dois. Então a parceria dos dois era muito grande. Então o Funakoshi com o Shotokan e o Shogun Miyagi com o Goju Ryu. Então o que eu quero dizer com isso? Que embora existam escolas diferentes, todos nós somos amigos, todos nós temos que se respeitar. Por quê? Porque os nossos ancestrais treinaram juntos. Então se eles treinaram juntos, é porque queriam dizer que nós somos todos iguais. Então eu queria reverenciar essas pessoas, né, que muito contribuíram para a questão do Karatê. Funakoshi, ele teve um filho que se chamou-se Jigo Funakoshi. Esse filho dele foi muito importante para a propagação do Karatê, sobretudo na parte do Kumite. O Jigo Funakoshi foi a pessoa que mais iniciou-se as técnicas de perna, Mawashi, Yokogeri, Uramawashi, o Shirogeri. Então todas essas expressões foram criadas pelo filho do Funakoshi. Por quê? Porque o pós-guerra foi muito traumático para o Japão, porque os Estados Unidos permaneceu na ilha, fazendo todas aquelas coisas do pós-guerra, né, de dominação. E o filho do Funakoshi, diz a história, que travou muitas lutas com os soldados americanos para poder defender a população local.
Então ele passou a usar a prática do karatê para se defender naquela época. Então, sobretudo, a questão do filho do Funakoshi foi muito importante para o pós-guerra e para a consolidação do karatê por volta de 1945, 46, por aí. Funakoshi teve um grande aluno, um grande discípulo, por nome Nakayama. Nakayama foi o principal propagador do karatê depois da morte do Funakoshi em 1957. E uma das coisas que o Nakayama fez foi trocar o nome da Nihon Kyokai para JKA. Então Nakayama foi a primeira pessoa que criou uma linhagem dentro do karatê. Então nós vamos recapitular. Estilo Shurite, que é lá para trás. Dentro do estilo, uma escola Shotokan, porque no Funakoshi criou o Shotokan, mas o Shogun Miyagi fez o Goju-Ryu, então são escolas diferentes. Mas o Nakayama fez a linhagem JKA, que é uma sistematização, uma forma de ensinar. E o Nakayama foi a primeira pessoa que introduziu o termo campeonato. Até agora não falamos de campeonato, né? Falamos só de arte marcial. Então, o Nakayama, ele fez o primeiro campeonato que se tem história no karatê, que é o campeonato da JKA. Ele foi um campeonato feito pela JKA, né? E pelo mestre Kanazawa, que Kanazawa foi aluno tanto de Nakayama quanto de Funakoshi no finalzinho, mas o Kanazawa foi aluno mais de Nakayama. Então, o primeiro campeonato que teve na JKA foi feito após a morte, né, do mestre do Funakoshi, e foi feito pelo mestre Nakayama junto com o Kanazawa, que introduziu os primeiros conceitos de campeonato, primeiras regras de campeonatos que se tenha ideia. Então, nesse campeonato da JKA, ele foi um marco para o karatê moderno em termos de competição, porque a partir disso o karatê passou a ser propagado em todo o mundo. E ao mesmo tempo que eu falei da história do mestre Funakoshi, que é do Shotokan, várias histórias são repetidas com outros mestres de outras escolas. Então hoje é comum a gente chegar e falar o seguinte: eu sou Shotokan, e você é o quê? Eu sou Goju-Ryu. Eu sou Shorin. Eu sou Shitoryu. Mas por que é isso? É porque cada um desse nome tem a história de um mestre. Como eu criei a do Funakoshi, tem a do Miyagi, que é a do Goju-Ryu, tem do Mabuni, que é do Shitoryu, tem de todos o Oyama, que é do outra linhagem. Então o karatê passou a se ramificar. E por volta de 1960, com a imigração japonesa para o Brasil, passou-se também a praticar o karatê no Brasil, né, por volta de 60, 70 e 80. E nessa época, os nossos senseis passaram a treinar o karatê vindo do Japão. E a qual eu vou destacar, é lógico, o nosso sensei André. Então, o sensei André, ele é o herdeiro do karatê japonês para nós. Então, quando eu falei em Daruma na Índia, que começou, como eu falei em Sakugawa, Matsumura, Itosu, Asato, Funakoshi, Nakayama, Kanazawa, da mesma importância nós temos o sensei André.
O Sensei André é o nosso herdeiro do karatê. Então, quando nós vamos para praticar o karatê, nós não vamos só colocar kimono, nós vamos reverenciar a história dessas pessoas que fizeram essa arte marcial para nós. Dentre as quais, o nosso Sensei André é o nosso mestre, a qual nós devemos muito respeito, muita admiração, porque ele passa os ensinamentos recebidos dos nossos ancestrais. E através do André, novos alunos são feitos. Fernandinho é um sensei, a Bebé é um sensei, o Felipe é um sensei. Então são os alunos que têm ou podem ter a capacidade de passar o conhecimento para frente. Então eu acho é um pouco, né, do que foi falado a respeito do karatê que eu peguei do livro. Tenho certeza que quem estudar vai ver algo muito mais rico do que foi falado. Às vezes uma coisa ou outra vai dar uma diferença, por quê? Por não ter nada escrito, as histórias são faladas de boca a boca. Então a gente não tem como estar tendo aquela certeza absoluta, mas tudo indica que tenha sido assim. Então é a minha contribuição que eu queria dizer dessa arte marcial, que é muito importante para todos nós e que a gente carrega com muito orgulho.